a 8ª reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, conjunta com a primeira reunião de 2018 do Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos, com a presença de Suas Excelências, os senhores parlamentares marroquinos e membros que compõem o Grupo Parlamentar de Amizade Marrocos-Brasil, da Câmara de Conselheiros do Reino do Marrocos, com o objetivo de discutir temas do interesse comum no âmbito bilateral. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todas as senhoras e senhores e autoridades aqui presentes por prestigiarem este nosso evento. Temos a honra de receber como convidados especiais para esta reunião. Temos a honra, eu e o senador Cristóvão Buarque, que é presidente do Grupo de Amizade Brasil e Marrocos, de recebermos como convidados especiais para esta reunião a comitiva da Câmara de Conselheiros do Reino do Marrocos e também os integrantes do Grupo Parlamentar Marrocos-Brasil, Suas Excelências, os senhores conselheiros Abdessamad Kayour, primeiro vice-presidente da Câmara dos Conselheiros do Reino do Marrocos e encarregado da diplomacia parlamentar, do senhor conselheiro Abdelatif Abdur, presidente do Grupo de Amizade Marrocos-Brasil, o senhor conselheiro Mohamed Rasma, relator do Grupo de Amizade Marrocos-Brasil e presidente da Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional, Fronteiras e Territórios Marroquinos Ocupados na Câmara dos Conselheiros, o senhor conselheiro Mohamed Adal, membro do Grupo Parlamentar, e o embaixador do Reino do Marrocos no Brasil, Nabil Adhouri, e a senhora Bushra Bouchiche, diretora para as Américas na chancelaria marroquina, os quais convido para o plenário, onde já se encontram presentes, dando as nossas melhores boas-vindas. Iniciando a nossa reunião, eu tenho a honra de passar a palavra à Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos. Boa tarde a cada uma e a cada um. Eu quero cumprimentar o embaixador Nabil e, através dele, a todos os que nos dão a honra de estarem aqui no Senado, vindos do Marrocos, para darmos início formalmente a algo que eu espero deixe uma marca duradoura e profunda nas relações entre o Brasil e o Reino do Marrocos. Eu fui indicado pelo presidente, senador Collor, para ser o presidente desse grupo de amizade, e quero dizer que eu faço parte de outros grupos de amizade entre parlamento brasileiro e parlamento de outros países. Mas nenhum me traz mais expectativa de uma grande cooperação do que esse. A tradição é que esses grupos de cooperação entre parlamentos fiquem restritos a pequenos gestos simbólicos. Dessa vez, entretanto, no caso do Marrocos, eu estou convencido de que vamos ter mais do que uma aliança, uma cooperação, mais do que um simples bloco. Nós vamos ter uma relação de amizade muito forte, com resultados concretos. Por exemplo, na cooperação econômica, nós podemos ampliar o trabalho nosso, de parlamentares, levando os nossos debates para os empresários brasileiros, para o Poder Executivo brasileiro nas áreas de
economia. Na área da cultura, que eu creio é aquela que mais podemos fazer sem necessidade do Poder Executivo. Está funcionando? Na área da cultura, eu creio que nós podemos incentivar intercâmbio entre universidades, entre artistas. Temos a sorte de ter um ex-ministro do artesanato entre os parlamentares que aqui estão conosco na formalização deste nosso bloco de cooperação. No turismo, eu creio que nós podemos ser porta-vozes do incentivo para o intercâmbio de turismo entre o Brasil e o Marrocos. Não sei se os parlamentares sabem, mas o embaixador Nabil certamente, que além do futebol e do carnaval, uma mania brasileira são as novelas, telenovelas. E já tivemos telenovelas passando no Marrocos. E durante meses, os brasileiros viveram 1 hora por dia no Marrocos, acompanhando aquela história que ali se passava. Desde aquela novela, temos uma atração muito grande como turistas pelo Marrocos. Mas também devemos explorar a história comum dos dois países. Aqui está um prefeito para mostrar essa cooperação com a vinda, há algumas décadas, não mais de um século, de marroquinos para o Brasil. Interessante que a maior parte judeus, e que vieram para cá e fundaram cidade, incentivaram o comércio e deixaram a marca. Gerações de brasileiros de hoje carregam na origem o Marrocos. Tudo isso faz com que esse nosso encontro seja o primeiro de muitos para pôr em contato direto o Senado brasileiro com o parlamento marroquino e, através de nós, com o Brasil e o Marrocos, com os dois povos. Eu quero agradecer muito ao embaixador Nabil, ao presidente Collor, que estejamos aqui dando início, de fato, a algo que já temos feito através das boas confraternizações que o embaixador organiza, seja no dia do aniversário do rei, seja quando ele nos convida para essa coisa maravilhosa que é a culinária marroquina. Fica aqui, portanto, a minha satisfação de ser o coordenador desse grupo de amizade entre o Parlamento brasileiro e o Parlamento marroquino. Temos diante de nós uma boa tarefa de aumentar o grau de relações entre nossos povos. E eu quero dar minha contribuição. Obrigado, embaixador Nabil, obrigado cada um dos parlamentares, obrigado, senador, presidente Collor. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque, presidente do Grupo de Amizade Brasil-Marrocos, pelas suas palavras. E eu tenho a satisfação de passar a palavra agora ao senhor, Sua Excelência, o senhor conselheiro Abdelatif Abdur, presidente do Grupo de Amizade Marrocos-Brasil, para as suas palavras iniciais. Boa tarde para todos. Honrado senador Collor, presidente da Comissão Externa. Oui. Ok. Alors, bonjour à tous. Honorable Monsieur Fernando Collor, président de la Commission des Relations extérieures au Sénat fédéral du Brésil.
O honrado senador Cristóvão Buarque, presidente do Grupo Brasil-Marrocos. Honorable sénateur, Monsieur Cristóvão Buarque, président du groupe d'amitié Brésil-Maroc au Sénat fédéral. المحترم المستشار السيد عبد الصمد قيوح الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين المكلف بالدبلوماسية البرلمانية. Honorável conselheiro, primeiro vice-presidente da السيد نبيل الدغوغي Senhor, سفير المملكة المغربية بجمهورية البرازيل الاتحادية. Sua Excelência Nabil Douri, embaixador do Reino do Marrocos na República Federativa do Brasil. السادة أعضاء مجموعتي الصداقة البرلمانية. Honorável senador e conselheiro, membro do Grupo de Amizade entre Marrocos e Brasil. السادة الحضور الكرام. Senhoras e senhoras, دواعي سروري وسعادتي أن نجتمع اليوم في جلسة عمل مشتركة مع لجنة الصداقة البرلمانية البرازيلية المغربية بمجلس الشيوخ البرازيلي. e com grande prazer que estamos reunidos hoje com nossos amigos presidentes e membros do Grupo de Amizade Brasil-Marrocos. واسمحوا لي في البداية O أن أعبر أصالة عن نفسي ونيابة عن زملاء أعضاء مجموعة الصداقة والتعاون البرلمانية بين مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ومجلس شيوخ جمهورية البرازيل الاتحادية عن خالص شكري وعظيم امتناني للسيناتور فرناندو كولور دي مولو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ البرازيلي. permitam-me primeiro dirigir em nome próprio, em nome do Grupo de Amizade da Câmara dos Conselheiros, nossa profunda gratidão com o presidente Fernando Collor, presidente da Comissão de Relações Exteriores, para sua determinação em abrir رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ البرازيلي على حرصه الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وإطلاق مبادرات لدعم وترسيخ مجال التعاون الثنائي بين المؤسستين التشريعيتين. Meus sinceros agradecimentos ao presidente Collor, presidente da Comissão de Relações Exteriores, pela sua determinação para obrar na reafirmação das relações dos países a nível parlamentar. السيد عبد الصمد قيوح الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين المكلف بالدبلوماسية البرلمانية والذي حرص كل الحرص على تفعيل عمل مجموعة التعاون والصداقة مع مجلس الشيوخ البرازيلي وجعلها حلقة وصل فعالة ومستدامة بين المؤسستين التشريعيتين. É uma convicção que temos todos com o primeiro vice-presidente da Câmara de Conselheiros, é dar um novo alento à cooperação parlamentar como correia de transmissão entre os dois países. والتقدير لصديقي السيناتور كريستوفان باركي رئيس لجنة الصداقة البرازيلية المغربية على دعوته الكريمة التي وجهها إلي ولكافة أعضاء المجموعة الصداقة المغربية لعقد جلسة عمل مشتركة بين المجموعتين. Não deixarei de agradecer muito ao meu amigo, o senador Buarque, presidente do Grupo de Amizade, pela sua amável indicação que foi dirigida aos homólogos marroquinos para termos esta sessão de trabalho comum em um âmbito de troca de culturas. عبر تفعيل عمل مجموعتي الصداقة البرلمانية. Um espaço de troca e debates frutuosos para desenvolver e consolidar as relações bilaterais entre as duas instituições legislativas, graças à dinamização da ação do Grupo de Amizade.
intensificando o diálogo entre parlamentares dos dois países em questões e termos e temas de interesse comum. منذ أن فتحت دولة البرازيل قنصليتها في مدينة طنجة سنة 1884. Marrocos e Brasil têm uma relação secular desde a abertura de consulado brasileiro em Tanger, em 1894. Este ano celebramos o 70º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre nossos dois países. Nossas relações nos deixam convencidos de que os brasileiros compartilham valores de cumplicidade e respeito mútuo com o Marrocos. O Marrocos foi o primeiro país africano que reconheceu a independência do Brasil. نحمل كل تقدير للبرازيليين لكونهم كذلك أول دولة في أمريكا اللاتينية التي بادرت إلى تهنئة المغرب بعودته للاتحاد الأوروبي. Respeitamos igualmente o Brasil e os brasileiros, porque o Brasil foi um dos primeiros países da América Latina em felicitar o Marrocos em sua volta para a União Africana. استراتيجية على أساس حوار سياسي منتظم لتقريب وجهات النظر. Desde os dois países não deixam de reafirmar sua determinação em forjar uma parceria estratégica baseada num diálogo político e a convergência de pontos de vista em questões internacionais e para fazermos uma cooperação sul-sul solidária. الاستراتيجية للمغرب والبرازيل سواء بالقارة الإفريقية أو بمنطقة أمريكا اللاتينية والتزامهما المشترك بتعزيز قيم التسامح والسلام والاعتدال والاستقرار. Em vista da posição geográfica do Brasil e do Marrocos, tanto na África quanto na América Latina, a vinculação deles com a tolerância e a paz e a segurança e da estabilidade شريكين رئيسيين بإفريقيا وأمريكا اللاتينية ويحدوهم الطموح المشترك لتحقيق مزيد من التقارب وبلورة مشاريع ملموسة. Os dois países compartilham uma ambição comum de aproximar-se juntos mais em projetos concretos no âmbito da cooperação triangular. والبرازيل يتقاسمان أوجه تكامل يتعين استغلالها على غرار إمكانات التصدير التي يتوفر عليها المغرب على مستوى الفوسفات وإنتاج الأسمدة أو إقلاع النشاط الفلاحي الموجه للتصدير بالبرازيل. O Marrocos e o Brasil têm pontos comuns e querem aproveitar oportunidades em matéria de investimentos e exportação no nível dos fosfatos. وحرصا منه في إطار وحرصا من المغرب وفي إطار تنويع شركائه الاقتصاديين لتطوير علاقته الثنائية والمتعددة الأطراف. No objetivo da ambição que o Brasil diversifique seus parceiros comerciais, notadamente com o Mercosul, e também com o BRICS, o que abrange tanto a Índia, a África do Sul, o Brasil, a Sul-África. وقد سبق للجانبين في العديد من اللقاءات والمنتديات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري أن شددوا على ضرورة خلق شراكات بين المقاولات المغربية والبرازيلية.
Os parceiros marroquinos e brasileiros, empresas reiteraram sua vontade de criar parcerias solidárias entre os dois países. Desenvolver a cooperação, especialmente marítima e de turismo, e كذلك فيما يخص الثقافة والفكر وتبادل التجارب. E certamente não esqueceremos a parte cultural que tem participação capital pela troca de experiências. إذا نظرنا إلى العلاقات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية سنجد أن البرازيل والمغرب الكثير مما بوسعهما تقديمه خاصة في مجال الثقافة والتعليم العالي بتعزيز التبادل الطلابي وتوطيد التبادل الثقافي. Se olharmos de perto o estado das relações econômicas e mais culturais, e acadêmicas e científicas entre os dois países, eles têm muita possibilidade de complementariedade e que podemos aproveitar para criarmos parcerias tanto no intercâmbio de visitas acadêmicas quanto بوسعنا كذلك أن نسهم في توطيد وتعزيز التقارب بين البلدين. E como dois grupos de amizade parlamentar entre a Câmara dos Conselheiros do Senado, pensamos que podemos desenvolver a cooperação entre os dois países amigos. E contribuindo assim para a promoção de uma cultura bilateral entre os dois países, pela organização de eventos bilaterais como sobre vários temas e enfatizar o patrimônio dos países na base de projetos concretos entre os dois países. التوأمة بين مدينتين كبيرتين مدينة مراكش بالمملكة المغربية ومدينة ساو بولو بالبرازيل. Nesse capítulo, quero enfatizar que, como presidente do Grupo de Amizade e membro do Grupo de Amizade, temos essa determinação, esse compromisso em que a irmanação entre duas grandes cidades, que Marrakech e São Paulo, que tenha uma irmanação entre esses dois países, entre as duas cidades. مجموعة الصداقة والتعاون المغربية البرازيلية وكذلك بصفتي برلماني يعني مستشار برلماني أمثل هذه المنطقة يعني من الجهة مراكش آسفي وكذلك كنت عمدة سابق لمدينة مراكش والآن أنا من ضمن أعضاء المدينة إذا سوف أعمل من جهتنا على تسريع وتيرة تحقيق هذه التوأمة حتى تكون في المستوى المطلوب وكذلك وبالمناسبة أطلب من السيد عمدة مدينة ساو بولو بالإسراع من جانبه حتى نتمكن من تحقيق هذه التوأمة. Como presidente do Grupo de Amizade, reitero minha determinação e meu compromisso em impulsar essa assinatura de irmanação entre os dois países. Notadamente, já sou originário da cidade de Marrakech e fui antes prefeito dessa cidade. Sou atualmente membro do conselho dessa cidade e tentarei concretizar nos próximos dias a assinatura, mas convido o lado brasileiro a tomar todas as disposições necessárias do seu lado para concretizar esta assinatura, notadamente a nível da cidade de São Paulo.
التي نعرف تاريخ هذه المدينة، والتي لها علاقة وطيدة بمدينة الجديدة المغربية، التي هي تعتبر مدينة من عمل على بنائها البرتغال، وبعد ذلك انتقل ساكنتها إلى جهة من ضمن جهات البرازيل في الأمازون، والآن هي مدينة. فنحن نقترح كذلك أن نسعى إلى عقد توأمة ما بين مدينة الجديدة المغربية ومدينة مازاغون. Aproveito a oportunidade da presença do prefeito da cidade de Mazagão e proponho como grupo de amizade que tenha também uma assinatura, pensar na possibilidade de assinar uma irmanação entre a cidade de Gelida e a de Mazagão, que são vinculadas por uma história comum, uma vez que Mazagão, que tinha sido colonizada pelos portugueses, depois os cidadãos se deslocaram para uma das regiões da Amazônia, no Brasil, e por isso eu convido cordialmente o prefeito de Mazagão a interferir na concretização concreta dessa irmanação. من خلال تنفيذ برامج عمل مشتركة لتشجيع تبادل التجارب والخبرات في مجالات التعاون البرلماني. Portanto, estou convencido de que o papel do grupo de amizade é primordial na implementação dos planos de ação e a troca de experiências e visitas entre os dois lados. التي سوف نشهد اليوم توقيعها من طرف السيد رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي والخليفة الأول رئيس مجلس المستشارين المغربي. Essas disposições foram reiteradas e foram circunscritas num memorando de entendimento que vamos firmar hoje, e o presidente do Senado Federal Brasileiro e o primeiro vice-presidente da Câmara de Conselho de Marrocos vão firmar hoje, no fim desta sessão de trabalho comum. لتوطيد وترسيخ العمل البرلماني المشترك وتقوية روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة بين المؤسستين التشريعيتين. Isso dará um impulso para o fortalecimento das relações parlamentares entre as duas instituições, baseadas no respeito e confiança mútua entre os dois países amigos. الذي أنتهز هذه المناسبة لأعبر له عن تقديري الخاص لجهوده المتواصلة في تقريب وجهات النظر بين الفاعلين السياسيين ورجال الأعمال والمستثمرين والأكاديميين وإبراز الوجه الحضاري للمغرب بالبرازيل. Nossa ação será ao longo do tempo em coordenação com Sua Excelência, Senhor Embaixador Marrocos no Brasil, e agradeço desde já os esforços que têm consentido para dar uma imagem satisfatória e esclarecida do Reino de Marrocos e do seu patrimônio cultural. كي أتقدم بالشكر الخالص والتقدير لسفير البرازيل بالمغرب السيد خوسي أمبرتو دو بريتو كريز لحرصه الحثيث على تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين. Não deixarei de agradecer também Sua Excelência, o Senhor José Humberto, embaixador da República do Brasil no Marrocos, para seu compromisso em impulsionar essas cooperações. من قبيل الندوة التي نظمها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بتاريخ 17 يناير 2018 في موضوع آفاق العلاقات بين المغرب والبرازيل.
O fato de que ele se insista em estar presente em muitos acontecimentos e conferências sobre as relações bilaterais, notadamente aquelas em que ele mesmo moderou, ou seja, era o principal conferencista. Isso foi organizado pelo Instituto Real de Estudos Estratégicos em 17 de janeiro sobre as perspectivas de relações entre Brasil e Marrocos. في العلاقات الدولية وكبير الاقتصاديين بمركز السياسات التابعة للمكتب الشريف للفوسفات. Em presença do antigo embaixador, do ex-embaixador, e de acadêmicos e também de economistas do Centro de Pesquisa do ofício xerifano dos fosfatos. أن نكون متواجدين ونساهم في تقريب وجهات النظر بين الجانبين خاصة على مستوى التعاون البرلماني. Como presidente e membro do grupo de amizade, quisemos participar para apoiar todas as ações em favor de uma boa cooperação bilateral efetiva. وقد تم تبادل بين المجموعتي الصداقة المغربية البرازيلية على مستوى المغرب والبرازيل تبادل اقتراحات برامج عمل. De fato, ocorreu uma troca entre os dois grupos de amizade. Nós tínhamos feito um plano de ação mandado ao grupo brasileiro e estudamos todas as propostas e aceitamos todas as propostas feitas pelos amigos brasileiros. E pudemos ter uma versão mais ou mais avançada e concisa desse plano de ação que nos comprometemos a cumprir. Propomos que o grupo de amizade Brasil-Marrocos tenha a sua próxima reunião em Rabat, uma oportunidade para definir este plano de ação de forma definitiva e estabelecer as próximas etapas que serão tomadas em consideração na concretização do plano de ação. Reitero minha profunda gratidão e meus agradecimentos pela organização desta sessão de trabalho comum e espero que possamos continuar estes debates no Reino de Marrocos, inshallah, se Deus quiser, e agradeço sua compreensão. Muito obrigado a Sua Excelência, o conselheiro Abdelatif Abdur, presidente do Grupo de Amizade Marrocos-Brasil, pelas suas palavras e pela forma precisa e ampla com que ele nos brindou com as suas palavras na tarde de hoje. Eu tenho a honra, ao tempo que anuncio a presença entre nós do deputado federal André Abdon, que é do estado do Amapá. Eu tenho a honra de passar a palavra à Sua Excelência, o prefeito de Marzagão, no estado do Amapá, João da Silva Costa, também conhecido como professor Dudão. Tem Vossa Excelência a palavra. Meu boa tarde especial a todos. Cumprimentar de forma especial os nossos dois senadores, Cristóvão Buarque, Fernando Collor de Mello. É uma honra imensa participar de um evento histórico como esse, no qual nós recebemos membros do reino marroquino aqui. Sintam-se de forma emocionante, de forma emocionada, tratar e dar esse assunto das nossas cidades. A relação entre os dois países, nada melhor do que começar pelos pontos comuns. E aí nós temos a história de dois povos. A história que é a origem que deu a minha cidade
e a história de Al-Jadida. Isso. E a minha cidade vive, e é uma coisa muito marcante, a realidade histórica na qual originou a nossa cidade. Portugal tinha uma colônia na costa da África, lá onde é Al-Jadida hoje, e resolveu desativar essa cidade por inúmeros problemas e confrontos religiosos. E decidiu transferir a cidade para a Europa novamente. Mas aí, chegando na Europa, a cidade que veio transferida, com cerca de 340 famílias, era muito custoso para Portugal manter essa colônia lá também. E aí decidiram, quando essas famílias foram convencidas a virem para a Europa, lá Portugal, eles acharam que ia ficar em Portugal. Mas aí, com o tempo, Portugal não aceitava, não dava mais para aceitar, porque havia uma fusão de brancos, negros, escravos. E aí Portugal decidiu, planejou, tomou uma decisão política de transferir a cidade, as pessoas, as famílias, para a América, onde eles tinham a colônia, que era o Brasil. E aí, esse povo foi planejado, eles embarcaram em 5 a 6 navios e atravessaram o Atlântico, a cidade inteira, com suas riquezas, com suas tradições, com seus costumes, com a sua cultura. E aí, chegaram no Rio de Janeiro, na Bahia, que achavam que iam ficar por aqui, mas não, foram sempre induzidos a ir para um outro local. Chegaram até o Pará, achavam que iam ficar no Pará. Também lhes foi dito que teria mais uma saga, mais uma vez atravessar o rio Amazonas e ir para Amapá, que estava também, naquele momento, sendo disputado por alguns países. E era necessário para Portugal defender o Amapá, a colônia do Amapá. E quando eles chegaram lá, estava há 12 anos a construção da Fortaleza de São José, um forte, para defender o Estado. Eles achavam que ia ficar lá, mas não, mais uma vez, foram levados para o Alto Amazonas, para defender a Amazônia, lá na outra parte, oposta onde estava a Fortaleza. E aí foram alojados lá, isolados por 4 rios. 4 rios. O Rio Ajudante, o Rio Mazagão, que é o Beija-Flor, e o Rio Vila Nova, o Rio Matapi. E com isso, a cidade não prosperou. E após 10 anos lá, uma epidemia de doenças amazônicas afetou o povo de lá. E o povo começou a fugir. E os negros começaram a fugir. Porque na época lá era 1769, quando chegaram lá, 1770, ainda era escravo. E aí, diante da doença, das dificuldades que não prosperava, o apoio que não foi dado por Portugal, muitas famílias fugiram das doenças e das dificuldades. A cidade não prosperou e passaram-se anos e anos e anos. Já em 1915, há 103 anos atrás, outra decisão política foi decidida. Criar uma nova Mazagão. Assim como Al-Jadida tem a história dela, que foi criada uma nova cidade, também em Mazagão foi decidido criar uma nova cidade, Mazagão Novo ou Mazaganópolis. Algumas famílias foram trazidas para lá, outras não aceitaram, mas a cidade de Mazagão Velho, que é a Mazagão que foi transferida, ela sempre resistiu. Sempre alguma família grande decidia, vamos ficar. E a cidade nunca progrediu economicamente, nunca cresceu, mas sempre permaneceu. Hoje, Mazagão Velho tem em média de 400 famílias. É distrito de Mazagão Novo. O município inteiro tem uma média de 20 mil habitantes. Para vocês verem como foi habitada por blocos, que 50% da população, 10 mil, é na sede, ou Mazagão Novo. Mazagão Velho tem 400 famílias, mais ou menos 2 mil habitantes. Mas lá, a cidade hoje, já foram fazendo as pontes.
foram fazendo as pontes. Hoje fizeram a última, em 2016, fizeram a última ponte. Hoje a cidade, o bloqueio por rios foi superado. Iniciou-se um projeto turístico de lá. E a cidade de Mazagão Velho ela é considerada o berço da cultura, porque ela traz consigo toda essa história, desde Al Jadida até na atualidade. E o povo que veio de lá trouxe as suas riquezas, sua religiosidade, os seus credos, suas crenças. E lá, hoje, em Mazagão Velho, quando eles trouxeram, eles representam e eles vivem momentos especiais na cultura do povo de lá. Eles trouxeram de lá a festa de São Tiago. Foi um marco que eles representam de forma de dramatização, ao vivo. É a maior festa cultural do estado do Amapá. Eles comemoram, chegaram lá em 1770, 7 anos depois, começaram, todos os anos, no dia 25 de julho, comemorar e reviver fatos, a festa de São Tiago, onde surgiu 2 heróis na luta entre mouros e cristãos, São Tiago e São Jorge. E aí a história é contada. Hoje a nossa cidade, pequena cidade, ou distrito de Mazagão Velho, é considerado o berço da cultura, e aí a gente comemora o aniversário de forma especial. E lá, nós tem um momento especial. Nós comemoramos agora, dia 23 de janeiro, o aniversário de Mazagão Velho. 248 anos, quase 2 séculos e meio de história, de cultura e de tradição. E nós, nesse momento, que a gente representa isso lá, tem o pavilhão nacional. É levantada as bandeiras do povo que representa. E lá é levantada a bandeira. É hasteado o pavilhão nacional. A bandeira do Brasil, do estado do Amapá, do município de Mazagão, de Marrocos e de Portugal. É contada a história de forma especial. E aí, eu acho que esse início, essa importância cultural dos nossos povos, das nossas histórias similares, da nossa irmandade, é um fato assim que merece ser relembrado, deve ser evidenciado nessa relação. E Mazagão hoje, a gente agradece o convite para fazer parte do grupo de amizade entre os nossos 2 países e dizer que a gente sente uma honra e muita emoção de estar presente neste evento de vocês e esse evento nosso. Gostaria de concluir minha fala agradecendo e parabenizando todas as pessoas por este evento. Muito obrigado. Nossos cumprimentos a Sua Excelência, o prefeito de Mazagão, o professor Dudão João da Silva Costa, pelas suas palavras tão emocionadas e tão elucidativas de uma parte da nossa história que incorpora definitivamente a tradição marroquina com a cultura brasileira, o que nos traz muita alegria e muita felicidade e esperança num futuro cada vez mais promissor nas nossas relações. Muito obrigado, portanto, mais uma vez, a Sua Excelência, o prefeito de Mazagão, João da Silva Costa, o professor Dudão. E agora é com muita honra que passo a palavra à Sua Excelência, o senhor conselheiro Abdessamad Kayur, primeiro vice-presidente da Câmara de Conselheiros do Reino do Marrocos e encarregado da diplomacia parlamentar, para fazer as suas considerações. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Honorable Président Fernando Collor, Président de la Commission des Affaires extérieures au Sénat fédératif du Brésil et grand ami du Maroc. Honorable sénateur, Monsieur Cristóvão Buarque, président du groupe d'amitié Maroc-Brésil et ami du Maroc depuis si longtemps.
honorable conseiller M. Abdellatif Abdouh, président du groupe d'amitié Maroc-Brésil, honorable sénateur João da Silva, maire de Mazagan, honorable M. Drouri Nabil, ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Brasilia, honorable conseiller, membre du groupe d'amitié Maroc-Brésil à la Chambre des conseillers, mesdames, messieurs, j'ai un immense plaisir et je voudrais commencer mon intervention après celle du conseiller, du sénateur M. Da Silva, qui a vraiment exposé une partie de l'histoire qui nous lie. Et c'est avec une grande émotion que je l'ai écouté et j'ai eu l'impression de vivre quelque chose et de réécrire l'histoire. Et je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, notre réunion dans cet édifice on est en train d'écrire ou de réécrire l'histoire. Parce que j'ai toujours cru que les institutions, quoi qu'ils rayonnent, chacune dans son endroit géographique, il n'y a que les hommes qui peuvent les rapprocher. Só podem ser aproximadas pelos homens. Os homens escreveram a história. E antes de qualquer propósito, desejo agradecer sinceramente pelas marcas de atenção dos membros da delegação da Câmara, dos conselheiros, e para mim também fomos objeto de marcas de atenção e quero citar especialmente o meu amigo, o presidente Collor, presidente da Comissão de Assuntos Exteriores, pela sua determinação em levantar as relações entre as duas instituições legislativas dos nossos países, numa cooperação aprofundada e duradoura. Aproveito a oportunidade para felicitar a República Federativa do Brasil, particularmente o Senado Federal, na pessoa do seu presidente, Eunício Oliveira, e o senador Viana também, pela boa organização da amizade, da organização do Fórum Mundial da Água e da Conferência Parlamentar realizada, o que enfatizou o papel dos parlamentos para garantir o direito e a gestão da água. As relações seculares entre o Reino de Marrocos e a República Federativa do Brasil são excelentes, notadamente no plano político, desde a visita da Sua Majestade o Rei Mohammed VI, que Deus o tenha em sua assistência, que veio em 2004, dinamizando a realização bilateral em várias áreas de interesse comum e de reforço da cooperação entre as duas partes no âmbito das duas instâncias internacionais. E isso depois do testemunho das duas partes na recepção, hoje de manhã, pelo ministro de Relações Exteriores do Brasil, felicitando também o apoio recíproco e regular entre Marrocos e Brasil e a convergência de vistas de visão em que várias questões internacionais e regionais de interesse comum. Caro presidente, as relações econômicas e comerciais melhoraram muito entre os dois países, mas as potencialidades, as complementariedades que existem nos dois países, especialmente na área agroalimentar, questão discutida ontem com o ministro da Agricultura. Durante essa recepção, mostramos que Marrocos e Brasil podem ser complementares. Normalmente, não
cabe receio em nenhuma das duas partes. Quando se trata de agricultura e de economia, sempre há receios, mas sabem que vocês estão geograficamente instalados no sul do planeta, no hemisfério sul, e nós estamos no hemisfério norte. O que vocês produzem, não o produzimos atualmente, o produziremos dentro de 6 meses. Então, logicamente, nunca teremos interferência e nunca teremos concorrência entre os dois, mas os produtos que vocês não produzem, agora nós podemos produzi-los, isto é, podemos reforçar esses vínculos e ter a complementariedade em vez de concorrência. É uma questão que eu quero expor a nossos amigos do grupo de amizade como mensagem forte, porque podemos fazer muitas coisas juntos. No entanto, as potencialidades complementares, como acabo de dizer, na parte de agroalimentar, energia renovável, em que o Marrocos saiu na frente na África, da logística, sabendo que temos apenas 3 linhas que chegam ao Brasil, a de Algeciras, a de Tangimed, que é um dos grandes portos da Europa, e pode receber navios de todo tamanho. E só temos 12 dias de viagem entre os países. Isso é um potencial. Quando a visita do senador Collor, foi discutido como aprofundar esta questão do transporte marítimo, uma vez que temos 2 ligações cotidianas de Air Maroc para São Paulo e para Rio de Janeiro. Então, cabe a nós, políticos e representantes das 2 nações, encontrar meios para aproximar os 2 países e, claro, só há um marítimo. Temos que procurar oferecer aos homens de negócios dos 2 países uma plataforma para impulsionar essas relações. Esse tema foi debatido no grupo de amizade antes de vir e debatemos dele com o Ministério dos Transportes Marítimos e das Relações Exteriores também, e, portanto, eu peço que, da sua parte, façam essa discussão para que nosso próximo encontro no Marrocos, se Deus quiser, seja o principal tema. Do turismo também. Como sabem, o Marrocos é bem conhecido graças às suas cidades imperiais, e vemos que o turismo brasileiro é cada vez mais presente em Marrocos. E se fizermos uma irmanação entre Mazagão e Jeddah, tenho certeza que esse turismo de recursos, as pessoas, tenho certeza que haverá pessoas de Marrocos que virão procurar seus ancestrais. E do outro lado, também, isso é fantástico. Se conseguimos fazer isso, teremos feito uma coisa extraordinária. No fim dos encontros que tivemos com os oficiais brasileiros, estamos mais convencidos ainda de que devemos reforçar essas relações econômicas bilaterais, concluindo várias parcerias e a organização de fóruns econômicos entre os 2 países. A Câmara dos Conselheiros, senhor Presidente, pela sua composição plural de homens de negócios, sindicalistas e representantes das categorias profissionais e das coletividades locais, participa dessa vontade comum de reforçar a cooperação bilateral, notadamente em sua vertente parlamentar. Felicito o compromisso
do grupo de amizade, chefiado pelo meu amigo e colega Abdou, e senador Razma, que é também presidente da Comissão de Relações Exteriores. Infelizmente, dois de nossos colegas não puderam vir conosco, mas tenho certeza que estarão certos. De même, j'adresse mes remerciements à l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Brasilia, M. Drury, et l'ambassadeur du Brésil à Rabat, M. Humberto, pour leur engagement constant en faveur de la consolidation de cette coopération bilatérale basée sur le respect mutuel et le dialogue franc. Je ne m'étalerai pas davantage sur les champs de coopération entre les groupes d'amitié. Ils auront le temps de développer leurs réflexions et de mettre en œuvre les actions pensar e implementar suas reflexões em conformidade com o memorando de entendimento que terei o prazer de assinar com Sua Excelência Oliveira, presidente do Senado Federal do Brasil, no fim desta reunião. E nosso dever também é construir esta quarta ponte. O senhor prefeito falou de 3 pontos e temos que construir a quarta ponte, uma ponte direta entre Brasil e Marrocos. Agradeço pela sua atenção e viva a amizade entre Marrocos e Brasil. Excelente a participação de Sua Excelência, o conselheiro Abdesamad Kayur, pelas suas palavras tão eloquentes e tão precisas também, inclusive já estabelecendo, eu gostaria de deixar isso com a permissão de Sua Excelência, o presidente do Grupo de Amizade Brasil-Marrocos, deixar isso assinalado, da importância de nós discutirmos a questão do transporte marítimo entre o Brasil e o Marrocos. Isso significa dizer que cabe ao nosso grupo de amizade Brasil-Marrocos entrarmos logo em contato com o Ministério dos Transportes, a Secretaria dos Portos, enfim, as autoridades do Código de Comércio Exterior também do Brasil, para nós, já quando da segunda reunião dos 2 grupos de amizade, que será realizado em data a ser marcada, mas bem proximamente, lá no Marrocos, em Rabat, nós já possamos levar alguma coisa de consistente para oferecer como resposta àquilo que nos foi demandado hoje, tanto pelo conselheiro, por Sua Excelência o conselheiro Abdou, como por Sua Excelência o conselheiro e primeiro vice-presidente da Câmara de Conselheiros do Reino do Marrocos, o conselheiro Abdesamad Kayur. Então, é muito importante que a Secretaria desta Comissão de Relações Exteriores e também com a permissão de Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, da presidência do Grupo Brasil-Marrocos, que isso seja levado a ponto e também fazer esse comunicado a Sua Excelência, o embaixador do Brasil no Marrocos, o embaixador Humberto Brito, para que ele possa colaborar também nesse processo e nesse projeto. Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, presidente do Grupo de Amizade Brasil-Marrocos, pede a palavra. Não? Ah, sim. Desculpe. Apenas está lembrando, Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, que o prefeito de Mazagão, o professor Dudão, trouxe para nos oferecer um breve filme em que conta um pouco a história do que ele já aqui nos relatou. Então, por favor, com a palavra o nosso prefeito de Mazagão. Como costume dos povos dos nossos ancestrais, eles eram enterrados, os primeiros habitantes de Mazagão, enterravam os primeiros que morreram lá na igreja. E aí, há cerca de 10 a 15 anos atrás, houve um projeto dos arqueólogos lá em Mazagão, onde foram retirados os primeiros da terra, os primeiros habitantes de Mazagão. E hoje tem 54 estruturas, os ósseos, os restos ancestrais ósseos, né?
o restante dos ossos, de 54 pessoas. Os primeiros habitantes, eles estão numa espécie de urnas de vidro e a população, o turista, tem acesso. E essa quarta ponte aí que ele falou, é muito importante, que aí a gente vai criar uma linha direta para iniciar esse intercâmbio cultural e turístico lá por Mazagão. E a gente trouxe uma amostra da festa de São Tiago e do aniversário de Mazagão e da religiosidade de lá. Obrigado. Muito obrigado, senhor prefeito João da Silva Costa, professor Dudão, mais uma vez agradecendo também entre nós a presença de Sua Excelência, o deputado federal André Abdon, que é do estado do Amapá. Vamos agora à amostra do caminhar. Muito bem. Tinha a bandeira do Marrocos? Ah, que bom. Muito bem. Pela ordem, Sua Excelência Senadora Ana Amélia. Membro, ela é integrante da Comissão de Relações Exteriores e também integrante do Grupo de Amizade Brasil-Marrocos. Caro presidente, distintos convidados que representam o Reino do Marrocos, o Parlamento do Marrocos, e é uma honra muito grande que possamos, nesta Comissão de Relações Exteriores, exercer aquilo que se convenciona chamar de diplomacia parlamentar. A representação marroquina está exercendo na plenitude esse ativismo de um relacionamento bilateral com grandes impactos na relação econômica entre o Brasil e o Reino do Marrocos. Seja na área da infraestrutura logística, o tráfego marítimo, mencionado pelo nosso presidente, as novas linhas aéreas, que já são hoje bastante intensas entre São Paulo e Casablanca, Rio de Janeiro, Casablanca, mas agora imagina-se uma linha Fortaleza-Casablanca, que pode ampliar ainda mais esse relacionamento. Há também o interesse do encontro que tiveram as autoridades marroquinas com o presidente Temer em relação a eventuais entendimentos no âmbito do Mercosul. Penso que nossas economias podem ser complementares em muitos aspectos e devemos fazer. E senador Cristóvão, que é também nosso colega, nosso presidente da comissão, dizer que nós estamos aqui disponíveis. O Rio Grande do Sul tem uma agenda também importante. A representação, nosso embaixador já esteve em Porto Alegre. É um estado de uma indústria diversificada, metalmecânica, eletromotores, têxteis e uma série de outras áreas, agricultura muito forte, soja, arroz, queremos exportar o arroz. Não podemos fazer cuscuz, porque não é a nossa especialidade, o cuscuz marroquino, para produzir a farinha, gostaríamos de fazê-lo. Mas temos muitas outras coisas. Temos agora uma produção de azeites, temos produção de bebidas, vinhos, espumantes de qualidade, queijos, laticínios, que somos concorrentes em alguns tipos de produtos, mas seremos complementares em outros tipos de produtos. E saudar a bela representação, a bela conquista do Marrocos para disputar a Copa do Mundo, vencendo duas seleções importantes. Só espero que não faça o Brasil dançar uma música marroquina e que tenhamos aí um embate esportivo muito importante. E cumprimentar o prefeito de Mazagão,
que me interessou, achei muito interessante a criatividade, prefeito, é muito relevante na hora que o senhor quer vender, no bom sentido, o que o senhor tem de melhor. Essa é uma questão cultural, e a cultura é o que nós chamamos de economia criativa, que pode, através dessa economia, desse empenho dos senhores, de levar como é que se diz, distante Mazagão, no Amapá, isso é Amapá, levar tanto quanto São Paulo, Alagoas do nosso presidente, o Distrito Federal do nosso senador Cristóvão, o meu Rio Grande também, a integração maior. É um continente gigante, o nosso Brasil, e o Marrocos tem muito a nos ensinar e nós temos muito a cooperar. E também fico feliz porque, como sou senadora muito vinculada ao setor agropecuário, é o interesse do Reino do Marrocos, do governo desse país, com intercâmbio com a Embrapa. A Embrapa é uma zona de excelência muito importante, que nos orgulha muito, uma empresa estatal criada nos anos 70, e ela está prestando serviços inestimáveis ao desenvolvimento da produção agropecuária do nosso país. Com a mesma área, nós estamos aumentando em 48%, enquanto a área cultivada aumentou 10% ou 20%, a produção e a produtividade aumentaram 48%. Então, isso é fruto de tecnologia. Hoje, a produção agropecuária brasileira, 68% dela resulta de tecnologia. Então, ficamos muito felizes e bem-vindos, hoje e sempre, ao nosso país. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, pela sua sempre pertinente participação nos nossos trabalhos e, sobretudo, com o conhecimento tão aprofundado que tem no campo das relações exteriores, muito particularmente quando se diz respeito à relação bilateral Brasil-Marrocos. Antes de encerrarmos os nossos trabalhos, eu gostaria de agradecer mais uma vez às senhoras e senhores senadores aqui presentes, a Sua Excelência, o senhor deputado federal André Abdon, do Amapá, a Sua Excelência, o senhor prefeito de Mazagão, João da Silva Costa, professor Dudão, que nos trouxe muita emoção nas suas palavras. Agradecer especialmente a Sua Excelência, meu amigo, conselheiro Abdessamad Kayur, primeiro vice-presidente da Câmara dos Conselheiros do Reino do Marrocos e encarregado da diplomacia parlamentar, a Sua Excelência, o senhor conselheiro Abdelatif Abdur, presidente do Grupo de Amizade Marrocos-Brasil, Sua Excelência, o senhor conselheiro Mohamed Rasma, relator do Grupo de Amizade Marrocos-Brasil e presidente da Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional, Fronteiras e Territórios Marroquinos Ocupados na Câmara dos Conselheiros, de Sua Excelência, o senhor conselheiro Mohamed Adal, membro do Grupo Parlamentar, de Sua Excelência, o embaixador do Marrocos no Brasil, o senhor Nabil Adhouri, desculpe, e da senhora Bushra Boudshish, diretora para as Américas na chancelaria marroquina. Antes de encerrarmos os nossos trabalhos, eu gostaria de propor a dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião para fins de publicidade no Diário do Senado Federal. As senhoras e os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Presidente, pela ordem. Pela ordem, Sua Excelência, senadora Eu só queria fazer Ana uma referência que, como eu cheguei já andando à reunião, mas eu acho que remete também à relevância do Marrocos, porque Marrocos sediou o primeiro Fórum Mundial das Águas em 1997. Estamos fazendo agora em Brasília. E depois do Marrocos, outros países, foi as edições seguintes: Haia, na Holanda, Kyoto, no Japão, Cidade do México, Istambul, Marseille, na França, e 2 cidades na Coreia do Sul. Então, ter sido a primeira reunião global das Nações Unidas para esse debate e agora a última aqui no Brasil. Isso aconteceu em 1997, para ver o quanto de relevância tem essa relação entre os nossos países.
Muito obrigado, Sua Excelência Senadora Ana Amélia. Essa sua lembrança é muito oportuna, porque há que se juntar também a essa lembrança de Sua Excelência Senadora Ana Amélia, que foi nesta oportunidade, durante a primeira reunião, que foi criado o prêmio Hassan II, Hassan II, o rei do Marrocos de então, em que se estabeleceu o prêmio que até hoje, em todas essas reuniões, em todas essas cimeiras a respeito da água, é entregue ao melhor trabalho que é apresentado para fazer com que a água seja entendida como fonte de vida e não como fonte de desperdício, como nós hoje estamos encarando as dificuldades decorrentes dessa ação. E o prêmio Hassan II foi concedido agora, nessa edição do Fórum Mundial da Água, foi entregue por Sua Excelência, o senhor chefe de governo, Othmani, esteve aqui presente pessoalmente, fazendo a entrega do prêmio à OCDE, que foi quem ganhou o prêmio no valor de $100 mil. O valor é importante, sem dúvida, mas muito mais importante é a forma muito séria, muito responsável e muito percussiente com que a escolha do vencedor é feita por autoridades marroquinas. Portanto, mais uma vez eu quero me associar à Sua Excelência Senadora Ana Amélia, à Sua Excelência Senador Cristóvão Buarque, nos cumprimentos à delegação marroquina por ter se feito representar em tão alto nível na realização do 8º Fórum Mundial da Água. Lembro a todos os participantes desta reunião que, seguindo imediatamente a nosso encontro de agora, haverá essa reunião, esse encontro no gabinete do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, para a assinatura do memorando de entendimento entre o Senado Federal do Brasil e a Câmara dos Conselheiros do Reino do Marrocos. Esse memorando é extremamente importante, porque pela primeira vez, como o senador Cristóvão Buarque havia já lembrado, um grupo de amizade entre dois países, entre o Brasil e países amigos, pela primeira vez está sendo assinado um memorando de entendimento entre as duas casas legislativas. E tudo isso com um programa pré-definido, com objetivos bem delineados, o que demonstra a seriedade com que os parlamentos do Marrocos e do Brasil, especificamente a Chambre de Conseillers do Marrocos e o Senado da República, vem dando a esse entendimento feito via diplomacia parlamentar entre o Marrocos e o Brasil. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos que compareceram a esta reunião e eu passo a palavra para encerrar os nossos trabalhos a Sua Excelência o senador Cristóvão Buarque, presidente do Grupo de Amizade Brasil-Marrocos. Eu quero apenas, no encerramento, dizer da satisfação de estarmos aqui participando de algo que pode trazer um salto na cooperação entre os dois países. Você já tem um excelente embaixador, nós também temos um muito bom embaixador em Rabat, mas agora esse grupo de amizade pode servir de assessoria aos embaixadores e levar adiante uma cooperação o mais intensa possível, de tal maneira que o Brasil seja uma imensa Mazagão, que todo o Brasil seja uma cidade que tem olhos e abraços para o Marrocos. Muito obrigado a todas, a todos, e está encerrada a sessão.